Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder os meus próximos conteúdos. É um prazer ter vocês por aqui na minha casa, e eu tô sempre compartilhando conteúdos relacionados à casa, cuidados com a casa, decoração, reforma. Se você gosta, fica por aqui. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre a minha história, né, eu e o meu marido, meu filho, e também sobre a casa e como eu comecei aqui na internet. Mencionei um pouquinho sobre isso no meu último vídeo, que foi sobre o tour da área gourmet. Se você não viu, passa por lá que tá legal. A gente acabou de terminar a reforma da área gourmet, então é um espaço novo, um sonho que foi realizado e uma coisa assim que a gente achou que nunca ia acontecer, mas que Deus prepara o tempo perfeito e muito além, né, do que a gente sonha. Então eu mostrei um pouco por lá. Queria contar pra vocês como que foi chegar até aqui e falar também que eu tô no Instagram desde 2018, começou tudo por lá. Meu canal no YouTube é recém-nascido, acho que não tá ainda nem com 2 meses que eu criei aqui o canal. Então, tô começando por aqui agora com conteúdos também e queria me apresentar para vocês, até para quem não me conhece tão bem lá no Instagram também. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e recebi várias perguntas, né, de como eu comecei na internet, como que foi esse começo, então queria contar tudo aqui para vocês hoje. Pega a sua pipoca e vamos lá! Começando uma chuvinha agora, lá fora. Ai, gente, como foi difícil no começo aqui nessa casa em tempo de chuva. Vou entrar nesse assunto, mas antes deixa eu falar pra vocês. Ó, eu tenho 27 anos, eu sou casada com o Bruno e tenho um filho de 3 anos. O Bruno, ele tem 32. Isso. Gente, eu estou simplesmente numa fase que eu tô esquecendo as idades. Eu tô esquecendo, eu nunca me imaginei com 27. E o Bruno já tá com 32. Mas enfim, a gente se conheceu em 2013, né? Esse ano até completou 10 anos que a gente se conhece, que a gente tá junto. E a gente começou a namorar em 2013. Em 2014 eu comecei minha faculdade, eu fiz Direito, sou formada em Direito. E em 2017 nós casamos, em 2020 o Samuel nasceu. E essa é a nossa história da nossa família, né? E nisso tudo tem a casa. A gente comprou essa casa em 2015. Ficou fechada até o final de 2016 e a gente casou em 2017. Nesse meio tempo, a gente fez pequenas reformas na casa para ela ficar habitável para morar. Se você não viu ainda o meu vídeo do tour da casa, lá eu mencionei que era uma casa popular, ainda é, né, num bairro popular, e quando eu falo popular, eu me refiro a... Aqui onde a gente mora é muito comum os empreendimentos comprarem um terreno grande assim, e fazerem várias casinhas, casa com menor custo, e essas casas cabem em financiamentos do governo, sabe? Igual Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Essa nossa casa aqui, ela é financiada pelo Minha Casa Minha Vida. E embora a gente não tenha comprado direto da construtora, a gente comprou de uma terceira pessoa que já tinha passado por essa fase de comprar pela construtora. E a gente refinanciou, né? Então a gente fez o financiamento com o banco pagou para ela e a gente paga pro banco. Ainda estamos pagando, né? Ainda tá financiada em, sei lá, 30 anos. Quando a gente comprou, eu lembro que veio... Eu não lembro muito bem do processo de financiamento, mas eu creio que a gente foi até a Caixa, né? Isso tudo na época quem fez foi o Bruno, ele que foi atrás de tudo, porque eu estudava à noite, fazia estágio de dia e quase que não tinha tempo para nada, então ele que foi. Mas eu vi um anúncio no boca a boca dessa casa, a pessoa tava vendendo, né? No boca a boca, sabe, do Facebook. E aí eu falei pro Bruno, poxa, vamos comprar, né? A chance da gente ter nossa casa. Isso com o quê? Dois anos de namoro? Que foi, deu certo, aprovou no banco, financiou, né? Pagou pra pessoa que era dona e a gente continuou pagando não, né? Refinanciou e a gente paga pelo banco. Precisou vir um engenheiro aqui para aprovar a casa. Ela foi avaliada em 90 mil lá em 2015, porque era só a casinha, né? Não tinha muro, não tinha cimentado, não tinha nada. Coitada, tava abandonada, sabe?
ficou até... Enquanto ficou fechada, né, a casa vai só deteriorando e as construtoras também não entregam com o melhor material do mundo. Ela tava bem sofrida, assim, e mesmo assim na reforma a gente não quebrou parede, até porque a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro pra nada, e as mínimas coisas que a gente fez foi difícil fazer, e era aquela fase que a gente achava que nunca ia conseguir terminar. Imagina, gente, que lá em 2015 eu ia imaginar que a minha casa ia estar assim um dia? Jamais, né? A gente... É falta de fé, acaba sendo falta de fé, mas Deus vem e nos surpreende, fala: minha filha, confia em mim que eu te dou o melhor, eu te dou muito mais do que você sonha. É isso, gente. Você tá nessa fase, eu sou o seu eu do futuro falando pra você, confie em Deus, que Ele surpreende a gente em todos os detalhes. Esse tempo ainda juntamos dinheiro, conseguimos comprar, juntamos moedinhas de R$1 e a gente conseguiu comprar o nosso porcelanato com essas moedas de R$1. Ainda lembro na época que a gente pagou R$29,90 no metro desse porcelanato aqui, que é o Delta Avorio. E a minha casa tem 52 metros quadrados, né? Sei lá, deu uns 1.200, assim, mais ou menos. E a gente conseguiu colocar porcelanato em tudo. Ainda coloquei também um porcelanato nas paredes do banheiro e na cozinha. Fizemos as pedras, né, do balcão, soleira. Lembro que ficou 2,5 as pedras. Dividimos em várias vezes. E o Bruno passou massa corrida e pintou a casa toda. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem como que era a casa. E em relação ao tamanho, a cômodos, paredes, a gente não quebrou nenhuma. A única parede que foi quebrada foi a da porta da sala, porque a gente trocou a porta da sala e a janela da sala. Porta da cozinha. E trocamos também a janela do banheiro. Coloquei blindex. O restante, gente, é a mesma estrutura da casa, ela só foi pintada, né? E a nossa sala também recebeu aquele revestimento de tijolinhos. Eu vou deixando tudo foto aqui pra vocês verem. Vou deixar fotos de antes também. Fez essa reforma rápida, assim, aqui por dentro, né? Porque realmente estava muito ruim. A gente trocou esse básico, né? Colocou um pouquinho melhor. A gente morar aqui, a casa ficar bem bonitinha por dentro. E aí, aos poucos, a gente ia concluindo o restante. Outra coisa que a gente fez foi o muro, né? E colocou portão na casa. Sem calçada, e aí tudo por fora, porque a casa é de esquina, então é bastante quintal. E não tinha nada, né? A gente colocou grama em tudo, porque aí evitava o barro e era mais barato. Só no espacinho ali de onde deixa o carro, que é a garagem, que a gente não colocou grama. Mas também ficamos um tempo sem, quase um ano sem, no barro ali. E por isso que eu falei, né, que em época de chuva era sofrido, porque era barro, gente, era lama. Não tinha motor no portão, então imagina, era na chuva para subir portão, na lama, sofrido. Juntamos um dinheirinho também e aí a gente conseguiu fazer a calçada e a parte do carro ali. Nós casamos em março de 2017, não fizemos festa também, porque, gente, não tinha dinheiro pra nada. A gente fechou um espaço que tem num restaurante, que é na cidade vizinha, inclusive, era uma churrascaria e tinha um espaço, tipo, privado. E aí lá, o pastor fez o nosso casamento, né, fez o religioso com efeito civil, e aí foi só a família, a gente jantou, e foi só isso. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem também. Simples, porque a gente não podia gastar, o pouco que a gente tinha, já tinha investido aqui na casa, né, em poucas coisas também. Aí, gente, como tava tudo prontinho, não pensou mais em aumentar, nem quebrar nenhum tipo de parede. É até o que eu mais recebo, né? Porque vocês não aumentaram a casa, tem bastante espaço no quintal, você não se arrepende, não sente falta de uma suíte no seu quarto. Mas, gente, tudo era gasto a mais na época. Não fiz depois porque a casa já estava prontinha, né? Quando foi começar a sobrar dinheiro de novo para mexer na casa, já estava tudo prontinho e eu não tinha mais coragem de mexer. E até pensei, né, na época que a gente foi fazer a reforma aqui, agora, no final do ano passado, de colocar uma porta, talvez, ali no meu quarto, em vez da janela. Mas tudo implica em mexer na estrutura, porque é uma casa simples, né, com uma estrutura básica, que muitas vezes você mexe numa coisa, estraga outra, aí você reforça aqui, reforça ali,
e vai indo. Então a gente optou em que deixar a casa do jeito que tava por dentro e fazer ela confortável e espaçosa por fora, que é o que a gente tem, gente. Então a gente fez o nosso melhor dentro da nossa realidade. E aí no meio disso tudo, né, de faculdade, casamento, casa, eu fiz o meu Instagram em fevereiro de 2018 para começar a compartilhar sobre a minha casa lá. E no começo eu nem aparecia, eu só postava fotos da casa mesmo. E cresceu até muito, assim, chegar num ponto que aí eu precisei começar a falar para as pessoas, porque cidade pequena aqui onde eu moro, a cidade deve estar com 45, 50 mil habitantes no máximo, e aí as pessoas começaram a ver, né? Então, precisei também começar a aparecer no meu Instagram, que é o Casa 255. Se você não me segue por lá, já me segue lá. E desde então eu tô compartilhando a minha rotina, a reforma da casa, toda essa evolução da casa lá. Quando eu criei o Instagram, a gente não tinha, gente, nada aqui, né? Tava do jeito que a gente mudou. Então lá fora só tinha grama, já tinha feito a calçada. Mas assim, um portão sem pintar, cozinha sem armário, sala sem televisão, só com sofá. E assim, o básico, né? A gente entrou aqui com o básico mesmo. Compramos a cama, meu pai me deu guarda-roupa, minha mãe me deu o sofá, compramos a geladeira, a avó do Bruno deu um forno, minha cunhada deu micro-ondas, aí eu comprei o cooktop, e assim, o básico. E a gente foi fazendo os poucos aqui dentro da casa, conforme o tempo foi passando mesmo. Fomos dividindo, e várias parcelinhas de pouquinho. Eu fazia estágio, o Bruno sempre trabalhou, então a gente ia equilibrando esses pratinhos. E aí que começa toda a minha história na internet, né, com o Instagram, em 2018. Em 2018 eu ainda fazia faculdade, então eu compartilhava uma coisinha aqui, outra ali, da minha rotina, de alguma dica que eu usava aqui em casa, de alguma evolução que eu tinha feito aqui, um móvel, né, a gente fez a cozinha planejada, depois juntei mais um dinheiro, fiz a sala, terminei de pagar, fiz o móvel do banheiro, e ia compartilhando todas essas etapas no Instagram, e assim eu fui crescendo lá. Era uma época que era mais fácil também, né, de crescer na internet, então muita gente me pergunta como foi esse começo, mas foi totalmente despretensioso, né, eu só queria realmente registrar a minha casinha ali. Eu seguia tantos outros perfis, né, que me influenciavam, que me inspiravam a um dia ter a minha casa bonita, e aí eu decidi criar o meu perfil também e compartilhar. Então, assim, foi totalmente despretensioso. Esse Deus já estava preparando tudo, né? Em 2018, junto com o meu último ano da faculdade, eu comecei a estudar para a OAB também e tinha o meu Instagram aqui, estágio no escritório, né? Entrava acho que às 11 da manhã, ficava até às 5. De lá eu passava na minha mãe e já ia para a faculdade, fazia faculdade em outra cidade, então pegava o ônibus, que é ônibus já que leva só para a faculdade. Então, ia para a faculdade, aí a aula acabava às 11, vinha embora, chegava aqui em casa lá pela meia-noite, mais ou menos, porque meia hora, 40 minutos de Marília Garça, de Garça Marília. E então, chegava aqui esse horário mais ou menos. De manhã, né, das 7 mais ou menos até as 10, eu estudava para a OAB, né? Se você não sabe aí, quem faz direito tem que passar na prova da OAB para advogar. Senão não adianta nada, não serve de nada. E então, nesse último ano da faculdade e também em 2019, depois que eu terminei a faculdade, era o que eu fazia, estudar para OAB. E acabando a minha faculdade em 2019, consequentemente acabou o meu estágio também. E aí eu foquei aqui em estudar para OAB, para passar para OAB. Gente, é um gatilho enorme falar disso pra mim. Mas Deus tá me curando em relação a isso, porque olhando lá atrás, eu vejo quanto que foi o cuidado dele e que não era pra acontecer, simplesmente não era pra acontecer. Mas eu sempre fui uma ótima aluna, uma pessoa focada. Eu fiz, né, os 5 anos de faculdade sem pegar um exame sequer, sempre passei direto em todas as matérias. E chegou na prova do OAB, eu prestei a primeira fase, eu nem sei quantas vezes, umas 4 vezes. E aí na última vez eu passei, né, e fui para a segunda fase, são 2 fases. A segunda fase é uma prova prática, então eles te dão um caso e você tem que achar a solução ali pro caso. Nem sei quantos cursinhos que eu fiz nesse tempo todo, acho que uns 3 cursinhos.
Para passar na OAB. Eu sei que eu era capaz de passar, eu fiz anos de estágios, né? Então eu sabia tudo, eu sabia aquilo que eu tava fazendo, mas simplesmente não passei, gente. Eu li uma questão errada, eu não passei, né? Fui pra repescagem, fiz de novo e não passei. Eu li uma palavra, sabe aquela palavra que você engole? E eu li centenas de vezes aquele enunciado e eu engoli essa palavra todas as vezes. Depois que eu saí na volta, né? Que você volta assim lendo. E aí já tem professor de cursinho fazendo comentário também sobre a prova, e você tá ali vendo, eu falei, véi, errei, não passei de novo. Porque eu tinha engolido uma palavra, e aquela palavra, óbvio que eu li ela depois que eu tinha saído da prova, né? Eu enxerguei ela ali. E eu não passei. Estávamos casados, né, desde 2017, e em 2019, já tinha terminado a faculdade. Fiquei grávida, gente, em julho de 2019, né? E o Samuel nasceu em abril de 2020. Em janeiro, eu acho que foi, eu fiz a minha última prova, essa que eu mencionei pra vocês, que eu engoli uma palavrinha do enunciado, não passei. E aí eu voltei já falando assim, eu não vou mais fazer essa prova, porque eu não vou, não é pra ser, não é da vontade de Deus, simplesmente não é pra ser. Porque gente, não tem outra explicação, eu era capaz de fazer. Eu sabia o que eu tava fazendo, eu fiz 3 cursinhos, eu sempre fui uma ótima aluna. Eu fiz estágio prático, maior parte da minha faculdade até metade de 2019, isso aí, e no começo de 2020, não passei. Falei, não é pra ser, não quero mais. Eu já tava grávida do Samuel. Juntamente com isso, né, veio a pandemia. Então, em abril de 2020, o Samuel já nasceu de 38 semanas agendada, porque eu não queria tentar normal, eu queria fazer cesárea, mas a médica falou assim, então vamos fazer, porque tá começando esse negócio de pandemia, só vai piorar. E imagina depois o hospital tudo cheio disso e você lá tendo bebê. Então, bora, bora. Primeira semana de lockdown, Samuel, primeira semana em casa. Luta, gente. Aí OAB, né? OAB que... OAB. Que OAB? Essa criança recém-nascida. Já tinha desistido e também não ia ter mais prova, né? Sei lá, quando que foi ter outra prova. 1 ano e meio depois, talvez, disso tudo, porque... Vocês sabem, aí ficou tudo parado, tudo fechado. E aquele desespero todo, fiquei com uma criança recém-nascida e ninguém podia vir visitar, não podia ter contato com ninguém. Gente, que fase terrível, né? Foi uma fase ruim pra todo mundo. Imagina pra quem tava com uma criança recém-nascida. Mas é o que eu falo pra vocês, o cuidado de Deus em todo o tempo. Foi nesse período que eu mais cresci no Instagram, foi nesse período que eu comecei a monetizar o meu Instagram, então as marcas começaram a me procurar para eu fazer divulgações, e foi em 2020 que o Instagram, 2 anos depois, né, lógico assim, que eu já recebia, né, recebia coisas, decorei minha casa com várias coisas, roupa de cama, tapete, várias coisinhas, nesse período até 2020, mas foi na pandemia que o Instagram se tornou a minha fonte de renda. E hoje, gente, assim, eu não tenho dúvidas de que eu não passei na OAB porque Deus tinha um plano muito maior pra mim. Então eu não tenho dúvidas que é um propósito de Deus na minha vida estar aqui na internet, né, tanto no Instagram como aqui no YouTube agora, e fazer uma diferença na vida das pessoas de alguma forma, em alguma situação da vida aí, fazer essa diferença, valorizar a nossa família, valorizar o cuidado com a casa, o cuidado com a família, a dedicação, algo que tem se tornado tão banal, que a gente tá perdendo, mas que é importante para Deus. Enfim, é isso. Em 2021, a gente conseguiu fazer a primeira reforma na área externa da nossa casa, que foi onde eu fiz todo aquele pergolado, fiz o quartinho para os cachorros, para eles não tomarem mais chuva em dias de chuva, já que eu saía cedo, né, voltava só à noite e muitas vezes chovia, né, e cachorro, né, você acha que ia se esconder quando não tinha a casinha deles aqui fora, tudo, tinha um puxadinho do telhado, mas eu sempre chegava e eles estavam sujos. Não tinha calçada do carro, cheio de lama. Então a primeira coisa que a gente quis fazer foi o quartinho ali, para eles ficarem protegidos. Não é um lugar para deixar eles fechados, né? Mas sim para eles se refugiarem ali, porque não tem condição de deixar um cachorro, né? Eu tenho uma Blue Heeler, gente. O cachorro é um furacão.
ela não estragava dentro de casa, ela nunca estragou nada dentro de casa, ela nunca mordeu um móvel meu aqui dentro de casa. O Fred já mordeu uma cadeira, isso que ele é o Shih Tzu, ó, olha só, né? Ela nunca estragou nada dentro de casa, ela só estragava pra fora. Aí ela comia a capa da máquina, ela subia em cima do carro. Enfim, fizemos o quartinho lá pra eles, né, no geral, pra eles se esconderem em dias de chuva, para poder fechar o dia que vem um prestador de serviço, um pedreiro, né? Então tinha que ter um espaço para eles. A casa aqui é pequena, não era confortável para eles ficarem aqui presos o dia todo, né? Com um quintal daquele tamanho fora. Mas enfim, a gente priorizou em fazer aquele quartinho e fizemos toda a frente. O restante aqui da casa continuou na grama. Até no ano passado, né, em junho, a gente começou, foi em julho, a gente começou a reforma aqui, a gente fez a garagem, a área gourmet, a lavanderia lá no fundo com um banheiro, toda a parte externa, e tudo isso eu posso dizer pra vocês, gente, que foi provido, assim, minha renda aqui do meu trabalho na internet, graças a Deus. Meu marido é o provedor do nosso lar, mas foi, assim, com a minha renda que a gente conseguiu fazer tudo isso aqui, né? Realizar esse sonho da nossa casa. Deus foi abrindo as portas e não sei dizer pra vocês da onde que veio, foi tudo provido por Ele. E é isso que eu falo pra vocês. Não tem explicação. Os planos de Deus, Ele que preparou pra eu estar aqui e pra tudo isso acontecer. Eu jamais imaginei que ia acontecer. Ele faz impossível na nossa vida. Tô tentando dar uma resumida aqui, gente, porque a minha memória já acabou 2 vezes. Eu tive que fazer uma limpa aqui enquanto eu gravava o vídeo, de tão longo que tá ficando esse vídeo. Mas é essa minha história. Continuo caminhando aqui na internet. Por isso sempre peço pra vocês, se você tá lá interagindo no Instagram, passa lá pra me ajudar, que o Instagram ele é cruel com a gente. O YouTube é que ele valoriza mais. Então deixa sua curtida, comenta que se você gostou do vídeo. Para dar aquele apoio, se inscreve no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Tô sempre compartilhando por aqui agora um pouquinho mais da minha rotina, da minha vida e das reformas aqui em casa, porque eu adoro isso, adoro estar mudando um cantinho ou outro. E claro, assim, né, o que eu sempre falo lá no Instagram, faz parte do meu trabalho, eu me sinto privilegiada por estar aqui, né, porque eu tenho certeza que é o propósito de Deus na minha vida, e Ele abre muitas portas e também surgem muitas oportunidades para eu trocar móveis, para eu fazer uma reforminha aqui, uma reforminha ali, e não necessariamente você que está assistindo precisa acompanhar, né, os influenciadores que você segue. Precisa ter aquele sofá, precisa ter aquela cortina. Não é isso, é sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre o tempo que você empenha cuidando da sua família. E se você não consegue fazer isso, se você precisa, né, ter uma ajuda em casa, tá tudo bem também, né? Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre a gente entender esse cuidado e o quanto é importante essa valorização da família. Que é uma coisa que eu repito pra vocês, tem se tornado tão banal, mas que é fundamental. E fazer com amor também. Não é porque você ainda não realizou seu sonho, não é porque sua casa ainda não terminou, não é porque a do seu vizinho tá mais bonita que a sua, que você não vai cuidar, que você não vai zelar, que você não vai dar o seu melhor ali. E é isso que eu tento todos os dias, desde que a gente mora aqui. Sempre cuidei da mesma forma, sempre amei ver tudo no lugar, tudo certinho, até quando não tinha nada, tava sempre, a minha dedicação sempre foi a mesma. E é isso que é importante. Deus vai honrando a gente, Ele prepara. Você pode estar aí nas suas circunstâncias, eu não sei como você tá hoje, mas Deus tá cuidando de tudo, Ele prepara tudo. E a única coisa que Ele pede é a nossa dedicação em troca, né? Estar servindo Ele em troca. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi assim, um vídeo super longo, mas que eu contei um pouco da minha história. E, enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.